Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui é a missionária Leandra, amém? Estamos aí pelo Instagram, pelo Facebook. Aleluia, glória a Deus. Envie o seu pedido para o caderno de oração. Esse caderno ele vai sempre para o monte, amém? Estamos orando pelo caderno de oração, por todos os pedidos que aqui estão. Então envie o seu pedido, envie o nome, escreve aí, ou vai lá no chat, manda para mim o seu pedido. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele é fiel. Vamos começar com uma oração nesta live, amém? Oh, meu Deus, aleluia. No Instagram a gente só tem 1 hora, no Face a gente já não sabe, né? Então deixa eu marcar aqui, esqueci de marcar aqui. Conexão lenta. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Você que está entrando aí no Facebook, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel, né, meus queridos? Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar então? Vamos orar primeiro pelo caderno de oração, amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de toda misericórdia, Senhor. Coloca esse caderno de oração em tuas mãos, meu Pai, aleluia. Derrama sobre ele, Pai, sobre esses pedidos, Senhor, todo o seu poder e glória. Ó, meu Pai, aleluia, vai de encontro, Pai, a cada pedido. Vai de encontro, Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. A cada petição, Pai, que aqui está. Pai, vai causas na justiça, Senhor, aleluia. Vai, Senhor, aleluia, na área da saúde, meu Pai, entra com providência, glória a Deus. Ó Senhor, aleluia. Pai, eu te peço agora, Pai, quem está enfermo, quem está doente, Senhor. Quem está, meu Pai, aleluia, desempregado, precisando de uma palavra. Nós, Senhor, profetizamos, meu Pai, aleluia, portas de emprego abertas. Nós profetizamos, Senhor, a cura, Senhor, aleluia. Desde o alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Vai visitando as crianças que estão doentes, internadas. Vai até o hospital de Barreto do Câncer, Senhor. E cura, salva e liberta. Pai, aleluia, eu coloco a vida de todas as crianças em tuas mãos. Todas as crianças que estão com problemas de enfermidade, meu Pai, aleluia. Nós cremos que só o Senhor possa resolver, porque só o Senhor, aleluia, aleluia, cura, salva e liberta. Ó, meu Deus, aleluia. Vai nos casamentos, meu Pai, essa pessoa que não aguenta mais. Faça um conserto, meu Pai, aleluia. Traga de volta, Pai, o que se havia perdido. Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus, aleluia, de Jacó, de Isaac, de Abraão. Tu é o Deus que tudo pode. Tu é o Deus que tudo vê, aleluia. Pai, abençoa esses nomes aqui no caderno. Abençoa também quem está no Facebook, meu Pai, aleluia. Quem está também, Pai, no Instagram, aleluia. Ó Senhor, derrama o teu poder e glória. Ó Senhor, aleluia, vai derramando, aleluia, glória, 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 glória a Deus. Senhor, aleluia, derrama da tua cura. Senhor, derrama da tua unção, meu Pai. Repreenda todo o mal, Senhor, nesta família, em nome de Jesus. Porque nós cremos em Ti, Senhor, aleluia. Nós cremos que só o Senhor possa fazer milagres.
Nós cremos que só o Senhor pode mudar todo tipo de situação, aleluia. Muda, Pai, a situação, Pai, dessas pessoas, Pai, aleluia. Muda a situação dos seus filhos, meu Pai, aleluia. Tu és o Deus de Israel, aleluia. Tu és o Deus que curou, aleluia, a mulher do fluxo de sangue, aleluia. Apenas um toque, Pai. Só de tocar em suas vestes ela foi curada, aleluia. Tu és o Deus, aleluia, que nós seguimos, meu Pai. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, meu Deus, vai tocando, o Senhor vai transformando, vai repreendendo toda ação do inimigo, toda oração ao contrário, meu Pai, contra a sua obra. Oh, meu Deus, vai repreendendo todo olho grande, meu Pai. Vai repreendendo toda inveja, Senhor, aleluia. Oh, meu Deus, aleluia, nos proteja, Pai, nos livre, Senhor, de todo mal. Aleluia, 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 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A paz do Senhor a todos que estão entrando aí na live. Amém? Glória a Deus, aleluia. Helenúzia, Jesus te abençoe, minha querida. Aleluia, glória a Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida da sua família. Deus entre com providência material, Deus entre principalmente com providência espiritual na sua casa. Que o Senhor, aleluia, Ele tome conta de todos aqueles que você tem orado, de todos aqueles, aleluia, que precisa, oh, aleluia, de uma palavra, de todos aqueles da tua família, que às vezes você fala, não tem mais jeito, missionária. Ah, mas eu te falo que para o Senhor tem jeito, que para o Senhor, aleluia, tudo é possível aquele que crê, aleluia. Não seja, aleluia, como a figueira, aleluia, seca. Nós vamos ler aqui Marcos 13, versículo 28, que fala da parábola da figueira, que nos diz que nós temos que ser vigilantes, a exortação à vigilância. Então, nós temos que estar sempre vigiando, aleluia. Arthur aqui no Face, a paz do Senhor Jesus, compartilha a live, aleluia. Estamos aí no Face e Instagram, amém? Então, nós vamos ler aqui Marcos 13, versículo 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, aleluia. Sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo, aleluia, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Aleluia. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Olha o que Jesus falou aqui. Aleluia, da África, que bênção. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Aqui Jesus está dizendo para nós que só Deus sabe a hora que Ele vem. Nem os anjos, aleluia, do céu, nem o próprio Jesus sabe, a não ser Deus. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E como um homem que ausentou-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordene que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa,
se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo pela manhã. Aleluia. Para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. Aleluia. O que, porém, vos digo, a todos vigiai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós temos aqui, aleluia, uma parábola, aleluia. Essa parábola é como uma explicação da vinda do Senhor Jesus. É a parábola da figueira, como se nós fôssemos a figueira. Nós temos que estar vigilantes, louvado seja Deus. Ele diz aqui, aleluia. Aprendei, pois, a parábola da figueira, já os seus ramos se renovam. O Senhor Jesus está dizendo aqui que nesta noite Ele quer renovar o seu ministério, que nesta noite Ele quer renovar as suas forças, que nesta noite Ele está renovando a sua saúde, que nesta noite, aleluia, os seus ramos se renovam, alabadaxera da badai. Que esta noite, aleluia, glória, glória, glória a Deus, Espírito Santo de Deus, fala aos corações. Que esta noite, aleluia, Ele vai preparar para você o que você está pedindo. Ele vai te dar o que você merece, aleluia. Ele diz aqui que os seus ramos se renovarão. As folhas vão brotar, aleluia, como já está próximo o verão. O que isso significa, aleluia, está próximo, aleluia, a sua bênção. Aleluia, está próximo de você chegar, aleluia, onde você pediu. Está bem próximo, aleluia, do Senhor voltar. Jesus está voltando e Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. E Ele vai voltar, aleluia, para buscar a sua noiva. Uma noiva completa, aleluia. Uma noiva pura, de coração. Uma noiva ardonada, aleluia. Uma noiva, aleluia, com vestes brancas, com vestes limpas. Uma noiva que não faz fofoca. Uma noiva que não aponta o dedo. Uma noiva que é humilde. Uma noiva, aleluia, alabadaxera da badai. Uma noiva, aleluia, que Ele mesmo já disse aqui na palavra dele que como deve ser esta noiva, aleluia, e os seus ramos vão se renovar, tudo em sua vida vai ter um novo caminho, vai ter um novo começo, porque ele diz aqui que o verão está próximo, aleluia, porque Deus, Ele é um fogo consumidor. Então Ele diz aqui, aleluia, que Ele vai vir, aleluia, aleluia, como um raio, aleluia, para nos buscar, aleluia. E todos nós vamos sentir a sua presença, louvado seja Deus. E Ele diz aqui no 29, glória a Deus. Assim também, vós, quando vides acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas, aleluia. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Não passará dessa geração sem que tudo que está escrito na palavra de Deus aconteça. Aleluia! E ele diz no 31, passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E eu te pergunto o que Deus tem te prometido, o que Deus tem, aleluia, falado contigo, o que Deus tem, aleluia, te prometido através de um bom profeta, através da palavra dele, o que Deus tem falado ao seu coração, aleluia, porque se está dentro da palavra
palavra de Deus, você pode ter certeza que vai acontecer, aleluia. Se está firmado na palavra do Senhor, você pode ter certeza que Deus, ele vai cumprir com o prometido na sua vida, aleluia. Passará o céu e a terra, porém as palavras não passarão. Aqui você pode ver, aleluia, como a palavra de Deus, ela é perfeita. Como a palavra de Deus, ela é aleluia. Ela é forte. Como a palavra de Deus nos leva a outra dimensão. Como a palavra de Deus nos ensina. Porque ele diz, aleluia, que as palavras dele não passará. Aleluia! Então tudo que está escrito aqui vai se cumprir. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. Agora, se ele não te prometeu, ele não vai cumprir. Porque Deus, ele não mente. Aleluia! E ele não se arrepende. E ele diz no 32, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Aleluia! E ele diz para nós estarmos vigilantes nesta terra. Ele diz para nós vigiarmos, aleluia. Porque nem ele sabe quando ele volta para arrebatar a sua igreja. Nem os anjos não sabem. Quem sabe é Deus quando vai enviar novamente o seu Filho para arrebatar a tua igreja aqui nesta terra, aleluia. Mas ele já nos deixa de sobreaviso. Ele já diz vigiai e orai, aleluia. Porque não sabeis quando será o tempo. Aleluia, ele quer dizer com isto aqui, missionário, ele quer dizer aleluia, para você entrar no eixo, aleluia. Ele quer dizer, aleluia, que homem nenhum sabe, aleluia. O homem que chegar para você, ou numa internet, ou qualquer lugar, aleluia, pegar o microfone e falar, ó, Jesus vem este tal dia, esteja preparada, esta pessoa é um mentiroso, aleluia, ele só está nos deixando sobreaviso, que é para a gente vigiar nas nossas palavras, a gente vigiar para com o próximo, a gente vigiar o que a gente faz, a gente ser uma pessoa correta, aleluia, nesta terra, aleluia, estar em fervente oração, estar sempre orando, aleluia, por aqueles que nos perseguem, estar sempre orando, aleluia, por aquela pessoa que Deus colocou no seu coração, estar sempre orando, louvado seja Deus, pelos nossos inimigos, e principalmente estar sempre orando para as pessoas da nossa família, aleluia, temos que estar, aleluia, vigiando, temos que estar orando, temos que estar, aleluia, dentro e fora de tempo, porque o Senhor, aleluia, ele está voltando, e ele vai dar o seu galardão, aleluia, a todos aqueles que merecem. Ele vai dar a coroa da vitória no final disso tudo, para aquelas pessoas que são fiéis, para aquelas pessoas que cumprem com a palavra de Deus, para aquelas pessoas que se humilham perante ao Senhor. E ele diz, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Nós não sabemos quanto tempo o Senhor vem, nós não temos como saber, aleluia. Nós só sabemos que Jesus está voltando. Nós só sabemos que tem guerras, que está tudo na Bíblia. Nós sabemos que pessoas estão passando fome porque está escrito. Nós sabemos, aleluia, aleluia, o que está acontecendo no mundo. Filho matando pai, pai matando filho, e esse negócio todo porque está escrito na palavra de Deus. Então tudo isso, aleluia, vai passar, aleluia, um dia para nós que somos santos, para nós, aleluia, que somos santos, para nós, aleluia, que estamos cumprindo com a palavra de Deus, aleluia, porque passará o céu e a terra, mas a palavra dele não passará. Então o Senhor, ele vai cumprir com a sua palavra, queira você sim, queira você não, queira você não servindo a ele, ou você servindo o inimigo, não adianta, a palavra dele, aleluia, vai se cumprir, a palavra dele, aleluia, vai chegar na hora certa na sua vida, as promessas que ele te fez, ele vai cumprir em nome de Jesus, aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia. E ele diz para nós vigiarmos, para nós orarmos, aleluia. Porque o tempo, aleluia, a gente não vai saber. O tempo, quem sabe, é Deus, aleluia. Isso aqui também serve para a gente entender uma coisa. Às vezes você está muito preocupado com algum tempo, algo que ainda não aconteceu na sua vida. Às vezes você está aí atormentado, às vezes você está sem paciência, às vezes você não tem, está até atormentado. Às vezes você não consegue nem dormir direito, aleluia, mas o Senhor diz, aleluia, que o tempo é dele. O Senhor diz que ele manda no tempo, e se ele manda no tempo, ele manda na provisão, e se ele manda na provisão, ele manda na bênção, e se ele manda na bênção, ele vai te entregar o que ele te prometeu, aleluia. Mas antes, aleluia, de você acreditar nas pessoas, você precisa testificar com o Senhor. Você precisa, aleluia, orar. Alabadaxera da badassuria da badassuria de canta da badai. Você precisa pedir a Deus, aleluia, que testifique ao seu coração, que fale antes com você, se aquela profecia é correta, se aquele profeta, aquela profetisa está falando certo, aleluia, porque o Senhor, aleluia, ele tem tudo para te dar do melhor desta terra. Ele diz que nós comeremos o melhor desta terra, aleluia. E diz aqui no 34, aleluia. E como um homem que, ausentando-se dos pais, deixa sua casa, dá autoridades aos seus servos, a cada um a sua obrigação. E o porteiro ordene que vigie. O tempo todo aqui Deus está mandando a gente vigiar. O tempo todo aqui o Senhor, ele está mandando a gente vigiar em palavras, em atos, em ações. O tempo todo aqui o Senhor nos pede, vigia, meu filho, vigia, minha filha, aleluia, porque nem sempre, aleluia, alabadaxera da badai, aleluia, você vai estar no mar de rosas, nem sempre, aleluia, você vai ter tudo o que você quer, nem sempre, aleluia, as pessoas vão te dizer sim, aleluia, porque eu estou moldando o vaso, eu estou preparando o vaso, aleluia. E ele diz no 35, vigiai, pois, porque não sabeis descer. Não sabeis quando virá o dono da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, e ao cantar do galo, se pela manhã. Então, esse dono da casa aqui é Jesus. Esse dono da casa aqui é o nosso Senhor. Ele diz para a gente vigiar, porque a gente não sabe quando ele vai voltar, se ele vai vir de tarde. O de tarde, para mim, em muitos países são madrugadas, são de manhã, são à noite. À noite aqui no Brasil, para muitos outros lugares, está amanhecendo, como o Japão. Aleluia. À tarde aqui pode ser aí onde você está, pode ser de manhã. Aleluia. Então ele diz mais uma vez, vigiai, porque não sabe quando virá o dono da casa, se é tarde, se é meia-noite, ou se é o cantar do galo pela manhã. Quando Jesus ele expressou isso aqui na parábola, ele estava falando isso para todas as nações, ele estava falando isso para todos os continentes, aleluia, porque que horas são aqui no Brasil agora? São 7h30, aleluia. Na África já é outro horário, aleluia. No Japão já é outro horário. Nos Estados Unidos já é outro horário. Em Portugal, que é a Europa, já é outro horário. Então, ele diz aqui, vigia. Vigia todos vocês. Vigia aí, ó a bandeira. Vigia todas as nações. Aleluia, porque você não sabe a hora que eu venho para arrebatar a minha igreja. Você não sabe a hora que eu vou vir para levar os meus. Então, vigia pela manhã, vigia pela noite, vigia pela tarde. Aleluia.
para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. A sua lamparina tem que estar acesa. A sua lamparina tem que estar no azeite, aleluia. A sua lamparina tem que estar, aleluia, aleluia, focada na palavra de Deus. A sua lamparina, aleluia, ela tem que estar em comunhão com o Espírito Santo. A sua lamparina, aleluia, ela não pode dormir, aleluia. Você não pode dormir, aleluia, porque o Senhor, ele disse que ele vem inesperadamente e ele não quer achar a sua igreja dormindo, ele não quer achar ninguém, aleluia, abatido, ele não quer achar ninguém, aleluia, desviado, porque senão não vai subir com ele não quer achar ninguém, aleluia, murmurando, ele não quer achar ninguém, aleluia, preguiçoso. Ele não quer achar ninguém, aleluia, espera um pouquinho, eu faço a obra amanhã. Espera um pouquinho, eu vou para a viagem missionária amanhã. Espera um pouquinho, depois eu envio a passagem para a missionária vir. Não, ele quer que você faça isso agora. Aleluia, para ele não encontrar você dormindo. É isso que ele está dizendo aqui. Aleluia, porque ele vai vir, alabadaxera da badai. Jesus vai vir inesperadamente. Quando todos nós não tivermos esperando por ele, aleluia, 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 aleluia. E ele continua, o que porém vos digo a todos, vigiai, aleluia. O Senhor, ele vai vir no inesperado. O Senhor vai vir num piscar de olhos, aleluia. O Senhor pode vir agora. Se o Senhor vier agora, você sobe com ele? Faça essa pergunta dentro de você. Aleluia. A sua lamparina está acesa? Aleluia. Como aquelas 10 virgens, 5 prudentes e 5 inércias. Como você está? Aleluia. Se o Senhor vier agora, labadaxera da badai, você sobe com ele. Se o Senhor, aleluia, se a trombeta tocar, aleluia, aleluia, você está preparado? Ou você vai fazer mais uma coisinha até ele descer? Não vai dar tempo. Isso não existe. Vai ser num piscar de olhos. Jesus está voltando e ele vai arrebatar a sua noiva. Jesus está voltando e ele vai levar a sua igreja com ele. Jesus está voltando e não vai dar tempo de você consertar nada. Se quer consertar alguma coisa, que você conserte agora. Se quer, aleluia, consertar, aleluia, como se conserta um furo de uma roupa, vai consertando hoje, aleluia, porque Jesus, ele diz aqui que ele vai vir inesperadamente, aleluia, e não quer achar ninguém nas mãos do inimigo. Ele espera que não ache a gente, aleluia, dormindo, que não ache a gente, aleluia, com sono da preguiça, aleluia, ele quer que a nossa lamparina esteja acesa, que a nossa fé esteja revigorada, que a nossa fé esteja firmada nas promessas do Senhor, aleluia, porque vai passar o céu, alabadaxera da badai, vai passar a terra, aleluia, mas as palavras dele não vai passar, aleluia, e a palavra do Senhor para muitas pessoas hoje em dia ela é muito dura, porque são pessoas que estão vivendo na carne, são pessoas, aleluia, que deixaram o Senhor, ou são pessoas que não querem aceitar Jesus como o único e suficiente salvador da vida deles. Então a palavra do Senhor para muitos hoje em dia ela é muito dura, ela pega mesmo, mas é que é para você ter a tua salvação, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Você está preparado para a vinda do Senhor, você está preparado, aleluia. Olha o que diz aqui, eu vou ler para vocês, aleluia, deixa eu abrir. Louvado seja Deus. Você está com a sua lamparina acesa ou ela está apagada?
Aleluia, 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 aleluia. Você está preparado, deixa eu marcar aqui, para entrar na Nova Jerusalém. O Senhor, ele diz aqui, nessa parábola da figueira, que nós temos que estar vigilante em tudo que nós fizermos em nossa vida. Em tudo, internet, trabalho, casa. Oh, meu Deus, nós temos que estar muito vigilantes, porque ele diz aqui, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, as palavras do Senhor não vai passar. Aleluia. E ele diz aqui, Apocalipse 21, aleluia, aleluia. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, aleluia, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi a grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. Aleluia. E Deus mesmo estará com eles. E eles enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto. Aleluia. Glória a Deus. Nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passarão. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aleluia. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a partes que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aleluia! Então, nós vemos aqui, aleluia, que as palavras do Senhor passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não passará. E ele pede para nós vigiarmos, aleluia, porque ele diz que os covardes, aleluia, ele diz que os incrédulos são aqueles, aleluia, que não acreditam no que está escrito. Tem muito incrédulo no nosso meio, tem muito incrédulos que faz live, tem muito incrédulo que está na igreja, tem muita gente incrédula, aleluia, que está só querendo aparecer, mas o Senhor diz que essas pessoas são abomináveis, que essas pessoas são os covardes, que essas pessoas, aleluia, elas não estão pregando a verdade, elas só querem pregar, aleluia, para o seu próprio benefício. Louvado seja Deus. Ele diz aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, ele diz àqueles, aleluia, que está assassinando sonhos, ou que está assassinando alguém, aleluia, aquelas pessoas impuras, aquelas pessoas que estão na prostituição, aquelas pessoas que não estão adornadas como a noiva, aleluia, aquelas pessoas, aleluia,
que mancham o seu corpo, que mancham a sua carne, sabem que está errado, porque hoje em dia a palavra está sendo levada aos 4 cantos do mundo. Hoje em dia, aleluia, a palavra, ela não é só levada na internet, ela é levada até numa esquina, aleluia. Então ele diz, aleluia, os impuros, tem muita gente com coração impuro, tem muita gente julgando, tem muita gente se achando, aleluia, mas o Senhor vai abater o soberbo. Ele diz também isso na palavra dele. Ele diz aos feiticeiros, a gente sabe quem é. Ele diz aos idólatras, aleluia, se você está idolatrando imagem, se você está idolatrando até um filho, uma filha, se você está idolatrando, aleluia, até um cachorrinho seu, se você está idolatrando alguma coisa, aleluia, o Senhor diz, aleluia, tudo que você coloca no meu lugar, aleluia, tudo que você coloca no meu lugar, aleluia, você está idolatrando, você está colocando na minha frente, e Deus, ele não aceita isso. O Senhor, aleluia, a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme, o Senhor tem ciúme de você, ele quer você só para ele, ele quer que você adore só a ele, aleluia, mas se você for um incrédulo, se você for um abominável, se você for um assassino, se você for um impuro, se você for um feiticeiro, se você for um idólatra, se você for um mentiroso, aleluia, o Senhor te diz aqui que infelizmente você vai para o inferno mesmo. O Senhor diz aqui, aleluia, que a sua parte lhe cabe, que será no lago que arde com fogo e enxofre, aleluia, e esta é a segunda morte, aleluia, você vai morrer nesta terra e a sua alma que vai para este lugar, por isso que é a segunda morte, aleluia, mas hoje, aleluia, o Senhor está me usando aqui para que você venha se endireitar, aleluia, para que a gente possa se endireitar, aleluia, para que a gente um dia, aleluia, possa estar com ele na Nova Jerusalém, aleluia, 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 glória, 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 glória a Deus. E ele ainda testifica aqui, e eis que venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O Senhor, ele quer retribuir a você. O Senhor, ele é justo. Mas você também precisa ser justo com a palavra. Você precisa ser justo com a sua alma. Aleluia. Você precisa ser justo com você mesmo. Você precisa, aleluia, aleluia, ser um bem-aventurado, aleluia. Porque o Senhor, aleluia, vai lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia. Então você precisa entender que se está aqui na palavra de Deus, em Marcos, na parábola da figueira, que ele manda a gente vigiar, que tudo vai passar, mas a palavra dele não passará. Aí ele me levou lá para Apocalipse 21, que é um novo céu, uma nova terra. Se você está com a sua lamparina acesa, se você está como as prudentes, aleluia, se você está como aquelas, aleluia, que sempre estão buscando a Deus, que sempre estão orando, que está sempre sendo honesto para com o seu próximo. Aleluia, o Senhor diz que você vai ser uma noiva ataviada. Aleluia, o Senhor diz, aleluia, que ele vem buscar uma noiva adornada para o seu esposo, como uma noiva é, aleluia. Uma noiva, ela está esperando pelo seu esposo. Aleluia, uma noiva quando entra na igreja, ela entra de branco, que é o certo. Uma noiva quando entra na igreja, ela não entra de decote, ela entra ataviada, adornada também. Aleluia, uma noiva, aleluia, ela entra, aleluia, feliz, porque ela sabe que ela está casando com o homem da vida dela. Aleluia, é assim que nós temos que ser para com o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, porque quando a gente estiver com ele, quando tudo isso acontecer, aleluia, ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e lá com ele não vai existir morte, lá com ele, aleluia, não vai
vai haver mais luto. Lá com ele nós não vamos perder mais ninguém. Lá com ele a gente não vai perder a nossa salvação. Lá com ele, aleluia, não terá dor. Aleluia, porque as primeiras coisas já se passaram. Então, se você for lá, aleluia, em Marcos, aleluia, e você vigiar, aleluia, e você estiver com a sua lamparina acesa, você estiver, aleluia, vigilante, você voltar para Jesus, você que se afastou, aleluia, você que ainda não aceitar Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Quando você estiver lá, ele diz que você vai ser o povo dele, olha que lindo, aleluia, você vai ser, aleluia, aqueles santos, aleluia, você estará, aleluia, com Paulo, você estará com Abraão, Isaac, Jacó, você estará com aqueles, aleluia, que foi salvo, aleluia, pelo poder de Deus, porque fizeram o correto aqui nesta terra, aleluia, e ele vai enxugar, glória a Deus, dos seus olhos toda lágrima. Aleluia, porque a morte não vai mais existir, a dor de perder alguém não vai mais existir, você não vai ter mais pranto, quer dizer, você não vai ficar chorando dia e noite, aleluia, você não vai ter mais, aleluia, aflição de espírito, nem de carne, nem de alma, você não vai ter mais dores, aleluia, porque tudo aqui já se passou. Aleluia, glória, 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 glória a Deus. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia. Então vem confirmar, aleluia, o que a gente estava lendo aqui, Marcos, que passará os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão, aleluia, porque a palavra do Senhor, ela é fiel, a palavra do Senhor é verdadeira, a palavra do Senhor, ela não mente jamais, a palavra do Senhor vai se cumprir, aleluia, aleluia, porque Ele é o Alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. E Ele é o fim, aleluia. E Ele quer te dar o fim que você desejar. Ou um fim mau ou um fim bom, aleluia. Mas existe isso, missionário, um fim mau ou um fim bom? Porque todos nós não vamos para o mesmo lugar, a tua carne vai, a minha carne vai para o mesmo lugar. Agora a alma é diferente. Agora, o que você, aleluia, está plantando para poder depois da morte, o que você está plantando aqui na terra é o que vai decidir, aleluia, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, ou quando a gente morrer, aleluia, é isso que você está plantando aqui, você está plantando o que? Safadeza? Você está plantando o que? Aleluia, ele diz aqui, que os abomináveis, os assassinos, os impuros, feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, não vai herdar o reino dos céus, que cabe-lhe a parte num lar, que vai arder com fogo e enxofre, e vai ser a segunda morte, não vai ter mais jeito, lá em cima não tem como ter jeito, lá em cima não vai ter como você falar para Deus, Deus, por favor, eu não sabia, ele vai falar, você não sabia, minha serva pregou para você, você não sabia, muitos pregaram para você não sabia, está na minha palavra, você sabia sim, apartai-vos de mim para o fogo do inferno. Ou você vai falar, Senhor, fiz a tua obra, Senhor, eu preguei, Senhor, eu curei, aleluia, Senhor, aleluia, eu vivi para a tua obra, aleluia, mas ele pode falar também para você, apartai-vos daqui para o fogo do inferno. Você não vai entender, porque tem brechas que você ainda, mesmo sendo um pregador, sendo um missionário, pastor, o que for, você tem que fechar estas brechas na sua vida. Tem brechas ainda que você precisa, aleluia, botar um concreto, aleluia, botar um cimento, e você sabe disso, para que a sua parte não seja para arder com fogo e enxofre, para que não seja a sua segunda morte, aleluia. Isso é muito sério que a gente está pregando aqui. A gente está pregando aqui a volta de Jesus. Nós estamos pregando aqui, aleluia, para onde vão, aleluia,
aqueles que querem andar na linha com Deus, aqueles, aleluia, que quando vai fazer algo, que quando toma uma atitude, pensa antes, aleluia, pensa 10 vezes antes de tomar uma atitude com Deus. Nós estamos pregando aqui, aleluia, uma coisa que é muito séria, louvado seja o nome do Senhor. Eu não acredito em nada disso. Você não acredita? Então você começa a acreditar, aleluia. O vídeo do Instagram foi encerrado, aleluia. Então você começa a acreditar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu botar aqui de novo, aleluia. Então você não acredita nisso? Então você começa a acreditar, porque Deus começa a acreditar, porque Deus, ele quer te ajudar, aleluia. Mas o meu caso, missionário, é muito sério, o meu caso, ele é de extrema seriedade, o meu caso, eu acho que o meu caso não tem jeito sim. Enquanto você está vivo, enquanto você está nesta terra, há jeito até o final, porque Jesus falou para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque aquele homem viu o sofrimento de Jesus e aquele homem se arrependeu, aleluia. Mas você está sendo avisado, aleluia, que as palavras dele não vai passar, que a sua lamparina tem que estar acesa. Você está sendo avisado, aleluia, que o Senhor, aleluia, ele quer que você, aleluia, seja um vencedor, para você herdar todas as coisas, aleluia, aleluia, aleluia. Ele diz aqui que os covardes, incrédulos, os abomináveis, os mentirosos, os assassinos impuros, os feiticeiros, idólatras aqui não é só quem está idolatrando uma imagem, não. Você pode estar idolatrando até a tua esposa, você pode estar idolatrando um filho, tudo que você colocar no lugar de Deus é idolatria. Gente, a verdade tem que ser falada. Eu tenho que pregar a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Porque quantas pessoas estão largando tudo pela obra? Quantas pessoas, aleluia, atendem o chamado? Quantas pessoas sofrem, às vezes, num campo missionário? Sempre sofrem, né? Eu já fui no campo missionário, estou aguardando Deus me levar novamente em nome de Jesus. Aleluia, porque tudo tem sua hora. Eu já fui no campo missionário, eu sei como é. Aleluia. Então a gente dá a nossa vida pela obra, a gente dá a nossa vida por Jesus, aleluia, para pregar o evangelho, para que almas venham ser salvas. E muitas pessoas hoje em dia, ao invés de pregar, ao invés, aleluia, de ter uma vida reta, ficam se preocupando com títulos, ficam se preocupando com nome, ficam se preocupando, aleluia, de estar em algum lugar pregando, aleluia, famoso, que Deus te leve em nome de Jesus, aleluia, mas se for da vontade dele, aleluia, mas aonde você for, aleluia, o que a palavra de Deus diz, aonde pisar a planta dos nossos pés, que naquele lugar seja bênção. Aleluia, aleluia. E o que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. João ouviu, aleluia. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia, e ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Lá nós seremos felizes na Nova Jerusalém. Aleluia, 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 aleluia. Alabanachera da badada, badachera da canta da badai. Alamanachuri, alamanaia. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. O Senhor diz que você tem que estar vigilante. O Senhor está dizendo na sua palavra, aleluia, que Ele não quer achar a sua igreja dormindo, que Ele, aleluia, vem buscar a sua noiva, que Ele, aleluia, diz: vigiai, vai passar o céu, vai passar a terra, vai passar nossas dores, vai passar as guerras, vai passar a doença, vai passar, mas a palavra dele não vai passar. E
aleluia. Você que é uma pessoa, aleluia, que sabe que está fazendo errado, pede para o Senhor, aleluia, um conserto. Tenha um conserto com o Senhor, porque a palavra de Deus não é brincadeira. Ninguém está brincando aqui de ser crente. Ninguém está brincando aqui de pregar a palavra, não. Eu estou falando aqui, aleluia, direcionada pelo Espírito Santo de Deus e pela misericórdia do Senhor Jesus, porque isto é muito sério, aleluia. Não coloque, aleluia, idolatrias dentro da tua casa. Não coloque, não vai idolatrar nada que possa tomar, aleluia, a presença de Jesus na sua vida, porque Deus, ele não quer isso. Deus, ele quer uma igreja ativa. Deus, ele quer que seus filhos, aleluia, preguem a palavra. Deus, ele quer que você, que ainda não aceitou Jesus, se arrependa. Ainda dá tempo, aleluia. Você acha que não tem mais jeito para você, mas tem jeito sim. Alabadaxera da badai. Tem jeito, só não tem jeito para quem já morreu. Para quem já morreu, aleluia. Aí já está com a sua conta lá com Deus. Mas para você que ainda está nesta terra, a lamparina tem que estar acesa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E ele diz aqui, aleluia, a respeito do dia, que nem os anjos sabem, nem o filho. Só Deus sabe quando Jesus vai voltar. Mas ele está nos deixando de sobreaviso. Ele já está mostrando aí, aleluia, que a sua vinda está próxima. Mas ele diz, aleluia, que não sabe, que nós temos que estar atento com a sua vinda. Porque a gente não sabe se vai ser vigiai. Ele diz de novo, vigiai. Não sabe se vai ser meia-noite. Não sabe se vai ser pela manhã. Não sabe se vai ser à tarde, não sabe se vai ser ao cantar do galo. Quer dizer, o cantar do galo em outro país não é o cantar do galo aqui. Por isso que ele colocou isso aqui, porque ele fala a todas as nações, aleluia. E ele diz, vigiai. Você tem vigiado a sua língua, você tem vigiado o que você faz, você tem vigiado, aleluia. Deus tem promessa na sua vida, Deus tem promessa na minha vida, Deus tem promessa na vida de todo mundo, mas tem que vigiar. Tem que estar como a noiva, aleluia, esperando o seu noivo, aleluia, se preparando para o grande dia, porque Jesus está voltando e ele vai arrebatar a noiva, ele vai arrebatar a sua igreja, aleluia. E essa igreja, aleluia, como a gente leu aqui em Apocalipse, não pode ser mentirosa. Aleluia, essa igreja, ela não pode ser uma igreja que assassina os seus próprios soldados. Essa igreja não pode ser uma igreja, aleluia, que vira as costas para os outros. Essa igreja, aleluia, tem que ser uma igreja como uma noiva esperando o seu noivo. Aleluia, se preparando, se adornando, aleluia, tendo felicidade, aleluia, meu noivo está chegando, aleluia, nós vamos ser felizes, aleluia, ser fiel, ser como uma noiva fiel. Deus diz para você que você precisa ser fiel, que você precisa, aleluia, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vamos orar, aleluia, louvado seja Deus. Glória, glória, glória a Deus. E ele diz, vigia, aleluia, vigia. Vigia tudo que você faz, vigia seus passos, vigia o que você fala, vigia o que você prega, vigia para onde você vai, vigia o que você come, vigia o suco, a tua bebida, vigia, vigia, vigia. Ele diz para vigiar, ele diz, aleluia, para você parar, respirar e pensar, será que é isso que eu devo falar? Será que é isso que eu devo fazer? Será que é nesse lugar que eu devo ir? Vigia, esteja, ele diz aqui também em oração, vigiai e orai. Ele não diz orai e vigiai, ele diz vigiai e orai, aleluia. Então você vigia e depois você ora, mas esteja sempre orando ao Senhor, amém? Vamos orar, aleluia. Você que quer aceitar Jesus, aleluia. Coloque sua mão no coração, ou coloque sua mão aqui com a minha. Aleluia. Muitas pessoas hoje em dia não pregam mais a salvação. Muitas pessoas hoje em dia não estão mais pregando.
a volta de Jesus. Mas o Espírito Santo de Deus se alegra quando a gente está pregando a volta de Jesus, quando a gente está pregando a salvação. Coloca a mão no seu coração, eu vou orar por você, aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória. Essa pessoa, Pai, que está no Face, está no Instagram, está em outra rede social. Meu Deus, abençoa, meu Pai. Ela te aceita agora na sua vida como único suficiente Salvador. Ou essa pessoa, Pai, que está voltando para os seus caminhos, Pai. Eu sei, Pai, que como filho pródigo, o Senhor recebe de braços abertos. O Senhor coloca um anel. O Senhor, aleluia, dá a melhor comida. O Senhor prepara a mesa, dá a melhor vestimenta. O Senhor dá sandálias, meu Pai, aleluia. Glória a Deus. Abençoa, Pai, quem está voltando também para a sua presença. Abençoa aquela pessoa, Pai, aleluia, que está, Senhor, em cima do muro, meu Pai. Ó, Senhor, cuida do coração, cuida da mente, meu Pai. Aleluia. Que todas as falhas, que todos os pecados fiquem para trás. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A tua palavra, Pai, ela é viva, ela é eficaz. A tua palavra nos confronta, mas é para o nosso bem, aleluia. Para que um dia a gente esteja contigo, Pai, desfrutando do melhor, aleluia. Da nova Jerusalém celestial. Pai, abençoa todos, Senhor, aleluia. Abençoa, Pai, o caderno de oração, meu Deus, aleluia, os nomes que aqui estão, Senhor. Abençoa também todos os pedidos, meu Pai, aleluia. Vai abençoando, Senhor, aleluia, quem está enfermo. Ou quem, meu Pai, aleluia, vai passar por uma cirurgia, Senhor, abençoa. Ó, meu Deus, vai curando, que não seja as mãos dos médicos, mas seja as suas mãos, Pai, a curar. Ó, meu Deus, abençoa todas as crianças, cura de toda enfermidade, meu Pai. Abençoa quem está com câncer, Pai, aleluia. Cura, meu Pai, aleluia. Ó, meu Deus, abençoa quem faz hemodiálise, meu Pai. Abençoa quem tem bronquite, renite, anemia. Ó, meu Deus, abençoa quem tem problema, aleluia, cerebral, meu Pai. Abençoa quem está em cima de uma cama, meu Pai, aleluia. Vai na medula óssea, meu Pai, faz um milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia, Pai. Ó, meu Deus, aleluia, nós te agradecemos, meu Pai, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, aleluia, por podermos, Pai, estar aqui, Pai, levando o teu amor, a tua repreensão, mas o teu amor, aleluia. Porque o Senhor diz para a gente vigiar, porque tudo vai passar, mas as suas palavras não vai passar, aleluia. Pai, abençoa todos os missionários que se encontram no campo, Pai, aleluia. Envia-me a mim, Senhor, mais uma vez, aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Abençoa todos, Pai, aleluia. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, amém. Aleluia, meus queridos, muito obrigada, tá? Que Deus abençoe a sua vida, compartilhe esta live, porque você não está compartilhando por minha causa, não. Não é nada disso. A proposta aqui não é essa. Você está compartilhando a palavra de Deus para que almas venham ser salvas. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor.